As 13 colônias na América do Norte do século XVIII eram uma mistura vibrante de povos, economias e aspirações. Do movimentado porto de Boston às vastas plantações do Sul, uma identidade colonial única estava tomando forma. Unidos pela experiência comum da vida em uma nova terra, os colonos eram ferozmente independentes, valorizando a autossuficiência e a governança local. No entanto, os colonos também se consideravam súditos leais da coroa britânica, ligados pela tradição, comércio e uma herança compartilhada. Esse delicado equilíbrio seria rompido por eventos que desencadearam a Revolução Americana. O governo britânico, sobrecarregado pelos custos de sua recente vitória na Guerra Franco-Indígena, procurou obter maior receita de suas colônias americanas. Os colonos, acostumados a administrar seus próprios assuntos, viam esses novos impostos como uma violação de seus direitos e liberdades. Eles argumentavam veementemente contra a tributação sem representação, exigindo uma voz no parlamento britânico. À medida que o governo britânico aumentava seu controle, a determinação dos colonos se fortalecia, abrindo caminho para uma revolução que remodelaria o mundo. O descontentamento latente nas colônias atingiu um ponto de ebulição com a aprovação da Lei do Selo em 1765. Essa lei, que impunha um imposto direto sobre uma ampla gama de materiais impressos, atingiu o coração do comércio e da comunicação colonial. O grito de "sem tributação, sem representação" ecoou por todas as colônias, unindo-as em oposição às políticas britânicas. A Lei do Selo desencadeou uma onda de protestos, boicotes e atos de desafio que varreram as colônias. Da Nova Inglaterra à Geórgia, os colonos se organizaram em grupos como os Filhos da Liberdade, desafiando a autoridade britânica. Comerciantes se recusaram a importar produtos britânicos, prejudicando o comércio e enviando ondas de choque pela economia britânica. Diante da crescente pressão e perdas econômicas, o parlamento britânico finalmente revogou a Lei do Selo em 1766. No entanto, o dano estava feito. As sementes da Revolução haviam sido plantadas e a relação entre a Grã-Bretanha e suas colônias americanas nunca mais seria a mesma. A revogação da Lei do Selo proporcionou uma trégua temporária, mas as tensões subjacentes entre a Grã-Bretanha e as colônias permaneceram sem solução. O governo britânico, ainda com a intenção de afirmar sua autoridade e obter receita, aprovou as Leis Townshend em 1767, impondo novos impostos sobre produtos como chá, vidro e papel. Essas leis, vistas pelos colonos como mais uma tentativa de tributá-los sem representação, reacenderam as chamas da resistência. A Lei do Chá de 1773, criada para salvar a Companhia Britânica das Índias Orientais, concedendo-lhe o monopólio da venda de chá nas colônias, provou ser um erro de cálculo fatal. Embora a lei realmente tenha reduzido o preço do chá, foi vista pelos colonos como um cavalo de Troia, uma tentativa astuta de impor o controle britânico sobre sua economia. A resposta dos colonos foi rápida e decisiva, culminando na icônica Festa do Chá de Boston. Este ato de desafio, onde colonos disfarçados de indígenas americanos embarcaram em navios britânicos e jogaram caixas de chá no porto de Boston, enviou ondas de choque através do Atlântico. O governo britânico, indignado com a Festa do Chá de Boston, respondeu com medidas punitivas, conhecidas como leis coercitivas, ou leis intoleráveis, como os colonos as chamavam. As leis intoleráveis, longe de reprimir a rebelião, serviram apenas para inflamar ainda mais a raiva dos colonos e solidificar sua resistência contra o domínio britânico.